Fala galera, a aula de hoje é sobre inequações modulares e dessa vez eu trago 3 exemplos aqui clássicos de como possa vir isso no nosso vestibular. E aí eu trago aqui no exemplo 1, módulo de x menos 1 menor que 4. Fábio, o que eu devo saber sobre inequações modulares? O que você precisa saber para acertar a questão que possa vir na sua prova é saber resolver a questão. A verdade é essa, o que você precisa saber é resolver a questão e acertar. Tá? Então assim, não vamos falar muito sobre teoria e embasar aquela parte teórica, não. Vamos realmente mostrar o que deve ser feito quando você pega um problema do tipo módulo de x menos 1 menor que 4. Quando é que o módulo de x menos 1 é menor que 4? Bem, se isso aqui, pessoal, fosse igual a 4, você simplesmente saberia resolver de acordo com as aulas passadas. Eu disse para você que o módulo disso aqui deve ser 4 ou o módulo disso aqui deve ser igual a menos 4, tá? Portanto, se eu tenho que o módulo disso aí deve ser maior que 4, então eu devo atribuir valores para x de modo que o módulo desse número aqui dentro seja maior que 4. Toda vez que você pegar exercícios desse tipo, você vai fazer o seguinte: você vai dizer que o que tem dentro dessas barras, né, do módulo, deve estar entre 4 e menos 4. E resolver isso aí. A minha ideia é deixar aqui sempre esse lado, o x sozinho, tá? Para que x fique sozinho, eu devo somar mais um aqui no meio, para cancelar isso aqui. Mas o que eu faço aqui, eu tenho que fazer aqui e também tenho que fazer aqui, né? Então eu vou ter que menos 4 mais 1 é menos 3, menor do que x, que deve ser menor do que 5. O que significa isso? Significa que qualquer número que eu pegar entre menos 3 e 5, desculpa pessoal, módulo de x menos 1 menor, tá? Menor do que 4, tá? Qualquer número que eu pegar, o enunciado da questão é menor que 4. Qualquer número que eu pegar entre menos 3 e 5 e colocar aqui dentro dessas contas, a resposta vai estar condizente. Um número entre menos 3 e 5, por exemplo, 0. 0 menos 1 dá quanto? Menos 1. E quanto é o módulo de menos 1? 1. 1 é menor que 4? Sim, é verdade, está valendo. Se eu pegar, por exemplo, 2, 3, 4, está valendo? Está. Vamos lá, 4. 4 menos 1, 3. Quanto é o módulo de 3? 3. 3 é menor que 4? Sim, está valendo. Em outras palavras, toda vez que você pegar uma inequação modular, pessoal, e aqui tiver menor, você vai colocar menor duas vezes, ó, virado com um x no meio dos dois, tá bom? Quando você pega que o módulo de algo deve ser maior que, aí tem dois poréns. Você vai dizer que isso deve se prevalecer, ou seja, 2x menos 3 maior do que 7, então 2x maior do que 10, ou seja, x deve ser um número maior que 5. Por exemplo, 6. 2 vezes 6, 12. 12 menos 3, 9. 9 é maior que 7? Tá valendo. Ou seja, eu devo pegar um número maior que 5, tá? Números maiores que 5. Se eu pegar agora 2, diga outro número, por exemplo, menos 10 valeria, pior que valeria, ó. 2 vezes menos 10, menos 20. Menos 20 menos 3, menos 23. Módulo de menos 23, 23. 23 é maior que 7? E como é que eu faço para achar esse número negativo? Você vai dizer que isso que está aí dentro das barras, ó, deve ser menor. Lembra que quando eu multiplico por menos 1, eu troco o sinal da desigualdade e troco o sinal do número, ó. Ou seja, 2x deve ser menor que menos 7 mais 3, ou seja,
2x deve ser menor do que menos 4. Qualquer número menor que menos 2 vai estar valendo ali. Por exemplo, 0 vale? Vale. Quer dizer, 0 não vale não, né, pessoal? Menor que menos 2, por exemplo, menos 5. 2 vezes menos 5, menos 10 com menos 3, menos 13. Quanto é o módulo de menos 13? 13. 13 é maior do que 7? É verdade. É sim. Então, qual seria meu conjunto de solução? Aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai botar o primeiro numa reta. Deixa eu apagar essa questão aqui e colocar ela mais para baixo, futuramente. Deixa eu representar isso aqui. Para minha primeira equação, pessoal, eu vou ter uma reta. Segunda equação também, né? Também. Ou seja, a primeira equação admitiu que x deve ser maior que 5. Ou seja, eu tenho 5 aqui e o maior. Qualquer número maior que 5. E depois, qualquer número menor do que 2, ó. Certo? E agora, Fábio, o que é que eu faço? A interseção não, você vai fazer a união. Unir na modular não é pintar em um lugar onde está pintado em outro. É unir, porque eu tenho dois conjuntos de soluções. Quando eu tenho duas soluções, eu não procuro o comum aos dois, e sim a união dos dois. Ou seja, eu vou pintar todos os valores que são maiores do que 5, estão valendo, e todos os outros valores menores do que menos 2. Essa aqui é a minha resposta, tá? Todos os números menor que menos 2 ou todos os números maiores do que 5, tá bom? Eu vou pegar novamente a questão que eu tinha colocado para vocês quando, por exemplo, eu tenho assim, ó, módulo de x menos 1 deve ser maior ou igual a 7 menos x, né? Uma questão aí do banco, tá? Banco Laplace, banco de questões, né? Dos nossos estudantes aí para acessarem. Esse exercício está lá na parte de inequações modulares. Então, toda vez que você pegar isso aqui, pessoal, você pode dizer que isso é igual a isso ou que isso deve ser igual a menos isso. Então, qual é a maneira de se resolver? Primeira coisa é dizer que x menos 1 é dizer que o módulo, tá? O módulo de x menos 1, ele deve ser igual a... Como é que eu tiro as barras do módulo? É só tirando normal, né? Quando ele é positivo, né? Ou seja, se x for maior ou igual a 1, ou eu vou dizer que isso aí é igual a menos x mais 1, quando se, né? Isso aqui é se o quê? Se x for menor do que 1, tá? Então, vou resolver minha equação. Vou tirar as barras disso aí, né? Se x menos 1... Se o módulo de x menos 1 for maior ou igual a 7x menos 2. Eu vou tirar as barras normais, né? Então, eu vou ter que isso aqui deve ser igual a isso se x maior que 1. Se x maior que 1, então eu vou tirar as barras normais, tá? Aí a questão certinha. Então, eu tenho que x menos 1 maior ou igual a 7 menos 2x, tá? E aí, eu passo para cá, né? Vou ter que 3x, ó, deve ser maior ou igual a 6. Ou seja, eu devo ter que x é maior que 2. Pessoal, para que isso aqui aconteça, x deve ser maior que 1. Mas eu obtenho que o número ele deve ser maior que 2. Quem é que está prevalecendo? Eu tenho os números maiores do que 1, maiores igual a 1. Está pintado aqui embaixo, ó. Maiores iguais a 1 ou maiores iguais a 2, ó. Tá? Quem seria o meu conjunto de solução? Quem é que está ganhando? Ou seja, os números maiores do que 2, ó. X deve ser maior ou igual a 2. Mas só que eu também devo ter que isso aí é igual a um número negativo se isso acontecer. Então, vamos lá. Menos x, né? É isso mesmo na questão, né, pessoal? Menos x, menos 1, menos x mais 1.
Se x é menor que menos 1, tá aqui, tá? Se x é menor do que menos 1, não. Se x é menor do que 1, menor do que 1, eu devo ter que menos x mais 1 deve ser maior ou igual a 7 menos 2x. E assim, quando eu passar para cá, eu devo ter que x deve ser maior ou igual a, passando para cá, né? Vai ficar 2x, módulo de x mais 1, é isso mesmo. Módulo de... Pessoal, aqui tá certo. Devo ter que 2x menos x é maior do que 7 menos 1. Ou seja, x deve ser maior ou igual a 6. Mas só que se x é maior que 6 e eu devo ter que x é menor que 1, quem é que está ganhando? Menor que 1 são todos esses valores aqui. E maiores do que... Aqui é 1. E maiores do que 6 são todos esses valores aqui. Quem é meu quadro de interseção nesse caso da minha equação 2? Nesse caso, a minha equação 2 ela não tem solução. É um conjunto vazio. Por quê? Porque não tem como eu obter numa reta real um número que seja menor do que 1 e ao mesmo tempo esse número tem que ser maior que 6. Não existe isso, tá? Então a minha segunda equação ela fica vazia. Portanto, o meu conjunto de solução é x pertencente ao conjunto dos reais, tal que x seja maior ou igual a 2 ou x deva ser x maior ou igual a 2, x maior ou igual a 2, né? Já fiz com a interseção com x maior ou igual a 1, tá? Eu devo ter que x é maior ou igual a 1 e ao mesmo tempo x é maior ou igual a 2. Quando fizemos o quadro de interseção, concluímos que x deve ser maior ou igual a 2. Essa outra equação aqui, o conjunto de solução é vazio, né? Então eu devo ter que x é maior ou igual a 2. Prevalece a solução da primeira, tá? Fico por aqui mais uma vez. Façam os exercícios, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição, beleza? Um forte abraço, até a próxima.